O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto de louvores ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um bom sábado para todos nós, um feliz sábado para você que guarda o sábado, né? Já está encerrando, é da noite de ontem até a noite de hoje, já encerrou na verdade. Mas Deus que te abençoe grandemente. Na verdade, tinha que ter desejado feliz sábado para você, que guarda o sábado ontem à noite, né? Mas é que a gente não tem hábito, desculpe. Mas ainda assim, um feliz sábado. Deus que te abençoe grandemente, Deus que te guarde, que o Senhor faça a sua luz maravilhosa resplandecer sobre a sua vida. Vamos, essa noite, cultuar a Deus junto de nós? Você é muito bem-vindo, não se esqueça disso. Não deixe pensamentos ruins entrar no seu coração e fazer de você vítima do pessimismo, do desânimo, do medo, da depressão. Faz isso com você não. Você pode ser muito melhor, muito mais feliz do que você já é. E pode ter certeza que Deus quer o melhor para você, melhor para a sua casa, para a sua família, e juntos nós vamos conseguir alçar voos maiores, alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos,
porque nós sabemos que o Senhor é maravilhoso e que a sua misericórdia dura para sempre. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos cultuar? Vamos começar o Santo Culto louvando a Deus com o cântico 254. 254.
Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos cantar, antes da oração, o hino 272. Vão mandando seus pedidos de oração, que em seguida nós vamos orar a Deus e apresentaremos nas mãos do Senhor. 272. A sua voz que me falou, és pecador. Meu coração se quebrantou, todo meu ser se transformou. Eu sou feliz, muito feliz. Jesus Cristo, agora sou. Dia feliz, foi quando Cristo me salvou. Com o seu sangue me lavou. Eu quero ser, sim, quero ser da sua graça portador. Anunciarei ao pecador seu grande amor e seu perdão. Com a unção do Criador, eu falarei da salvação. Dia feliz, foi quando Cristo Redentor, por seu decreto, me chamou para servi-lo com fervor. Eu louvarei ao meu Senhor com um sincero coração. Em seu caminho andarei, sempre fiel em retidão. Pela miséria seguirei, ó meu Senhor, o galardão. Glória a Deus. Vamos agora orar ao Senhor, apresentaremos a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as orações da Igreja de Deus. Oraremos também pelos nossos irmãos em todo o país que estão se recuperando do coronavírus, para aqueles que têm feito seus pedidos de oração através da live, agora, nesse momento e antes do culto começar, também através da nossa página, os que têm presencialmente pedido as nossas orações. Oraremos por todos, clamaremos pedindo ao Senhor que estenda a sua mão e que faça obra na vida dessas pessoas que esperam no Senhor uma libertação, uma obra, um escape de alguma prova, alguma luta,
ou dificuldade que está passando. Vamos cultuar a Deus de todo o nosso coração nesse final de semana, nesse sábado. Pedir ao Senhor que visite a nossa alma, liga a sua mente no trono da destra de Deus. Pense nas coisas do céu, pense que o Senhor está cuidando da tua vida, da tua casa, da tua família, que você não está e jamais estará sozinho. Tem uma igreja orando por você e com você. Nessa batalha que você está enfrentando, seja ela qual for, lembre-se, mais uma vez Deus dá de te dizer, você não está sozinho. Creia de todo o teu coração, que abrindo a tua alma para Deus, os teus ouvidos inclinados para ouvir e atender a santa palavra, tudo o que te falta será suprido pelo nosso Deus. E Deus porá nos seus lábios, no seu coração, um cântico de vitória. Vamos todos juntos, ajoelhados em reverência, buscar a Deus em oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Eterno Deus, nosso Pai Santíssimo, estamos diante da tua presença, com os nossos corações humilhados, o nosso joelho curvado, para te agradecer, Senhor, porque em tudo tu nos tem feito mais do que vencedores. Durante as nossas lutas e guerras, o Senhor tem aberto as portas do céu para nós, tem aberto as portas do nosso entendimento, e nós temos crido na tua palavra, temos crido no poder da tua palavra, e ela tem sido, Senhor, fiel e verdadeira na nossa vida. Ó Pai, nós te damos graça, porque o teu povo tem louvado o teu nome, tem buscado a tua presença, e tem sido feliz por isso, pois temos sido contemplados com a graça de Jesus sobre nós. Senhor, queremos apresentar a Deus os pedidos de oração de toda a igreja, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que rogam as nossas orações. Oramos, ó Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, nossos entes queridos. Oramos, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, policiais, motoristas das mais diversas áreas do transporte, por aqueles, Senhor, que estão à frente na luta contra essa pandemia. Abençoa a vida deles, guarda-os, prospera os seus caminhos, ó Pai. Oramos por toda a igreja na terra. O teu povo tem passado dias de aflição, mas cremos por fé que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está aplanando os nossos caminhos, para que não venhamos de maneira nenhuma sair da tua santa presença. Senhor, oramos por aqueles que nesse momento estão com dor, enfrentando alguma guerra, alguma luta, alguma aflição, seja ela qual for. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-os, abençoa e guarda, liberta, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó Deus, manda-nos essa noite a tua santa palavra, fala com as nossas almas, aos nossos corações, ajuda-nos a melhor te servir, a fazer a tua vontade, ajuda-nos a crer na palavra, a pô-la em prática, a colocá-la em prática, para que em tudo sejamos bem-aventurados e por onde passarmos, deixemos o bom cheiro de Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda, nos guarda, nos protege pela tua mão santa de misericórdia. E nessa noite, derrama os dons do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Derrama os dons da tua graça sobre a vida do teu povo. Senhor, dá-nos um culto de paz, dirigido, guiado pelo teu Espírito. Que não falte a tua luz e a tua graça sobre nós. É o que pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Santo Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Necessidades apresentadas, o Senhor é aquele que tomará nas suas mãos as nossas causas e virá ao nosso encontro no seu tempo, no tempo certo. Irmãos, tomem nota então dos nossos cultos. Você que está chegando a primeira vez, ainda não tinha nos assistido, nós somos a Congregação Cristã Apostólica. Muitos confundem-se, parece com a CCB, parecido não é igual, parece.
mas não é a CCB, não temos nenhuma ligação ministerial. Da nossa parte, temos comunhão com eles. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo deles, mas da nossa parte, temos comunhão com todos, graças a Deus. E os nossos cultos são realizados aqui online, através do Facebook, do YouTube, todos os dias, às 8 horas da noite. E aos domingos, às 10 da manhã e também às 8 da noite. Então, você pode seguir a nossa página aí no Facebook, que é a CCA Alphaville. Já clique em seguir e ativa as notificações, porque todos os dias, quando a live entrar no ar, você vai receber a notificação no seu celular, ou no seu e-mail, no seu computador, na timeline do seu Facebook, nas notificações do seu Face, para que você venha nos assistir e cultuar junto de nós. E no YouTube, CCA Alphaville Lives. Se inscreva no nosso canal e também ative as notificações. Cultuar é maravilhoso e nós temos maior prazer que a Irmandade esteja junto de nós cultuando ao Senhor. Como venho dizendo ao longo da semana, dos meses, já estamos 4 meses com a igreja fechada por conta da pandemia. Ainda não tivemos nenhuma alteração nesse quadro, aguardamos novas instruções da Prefeitura Municipal aqui de Barueri, onde fica a nossa igreja, no bairro do Alphaville, em Barueri, bem do ladinho aqui na parte de trás do Residencial 1, aqui no 18 do Forte. Então, nós aguardamos novas instruções da Prefeitura, de acordo à evolução, ou retrocesso, ou regressão dessa pandemia. Novas deliberações vão ser tomadas e nós notificaremos aos irmãos. Independente disso, com culto presencial ou não, os cultos online permanecerão. Pedimos orações para que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos dê guia, luz, para fazer tudo de acordo à sua vontade, guiado pelo seu Espírito Santo, para que não venhamos desagradar o Senhor, ofender o seu Espírito. Essa não é a nossa intenção de maneira nenhuma. Nós queremos sempre fazer a boa vontade de Deus. Espero que vocês estejam felizes aí. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelas mensagens de apoio. Nós só temos que agradecer aos irmãos por tudo que vocês têm feito por nós. Continuem assistindo o culto. Eu quero pedir a vocês que nesse momento agora compartilhe a live, tanto do Face quanto do YouTube. Compartilhe com seus amigos, com seus contatos, para que todos possam assistir. Agora vem o momento da Santa Palavra. Terminando o culto, nós postamos tanto na página quanto no Face, só o trecho da palavra também. Fica mais fácil, às vezes não tem tempo para assistir o culto inteiro, assiste a palavra, tá bom? Vai ser colocado no canal no YouTube e no canal no Face. Nós vamos, agora que vocês compartilhando, nós vamos disponibilizar para vocês também o link do nosso grupo Hora que Melhora. É o grupo da oração da madrugada. Todos os dias, às 15 para as 3 da manhã, tem live no Face e no YouTube aqui com oração da madrugada. Então você está convidado a estar junto de nós, tá bem? Nesse clamor da madrugada, só clicar nesse link aí que estamos colocando nos comentários e você já vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp. Tem um povo animado lá que glorifica a Deus junto de nós. Não deixa de compartilhar a live para que a gente alcance mais vidas agora no momento da palavra. Vamos louvar a Deus com o cântico 40.
adore o nome do Senhor. Vamos aguardar a boa palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ler a Santa Palavra no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 10, no verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, onde está escrito a parábola do bom samaritano. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E eis que se levantou um certo doutor na lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Até aqui Deus nos dá. Amém. Glória a Deus. Como previsto, já pela onisciência de Deus na pessoa de Jesus, o Senhor já sabia, principalmente os doutores na lei, faziam de tudo para tentar o Senhor, para com isso envergonhá-lo e refutar todas as suas afirmações do reino, da glória, da sua sabedoria, do poder que nele foi investido por Deus. A intenção deles era desmoralizar o Senhor. A intenção do mal é pôr o bem em descrédito. É fazer com que desacreditemos no bem. Deixa eu fazer um parêntese aí e falar um assunto para os irmãos que Deus trouxe agora. Vocês já perceberam? Você já deve ter ouvido alguém falar isso para você. Eu já fiz assim também. Às vezes, na hora do culto,
de um compromisso na obra, mas vamos exemplificar como culto. Na hora do culto, acontece alguma coisa que tira a sua paz. Uma discussão, uma briga, um problema, um levante qualquer. Quantos de vocês que estão assistindo, eu já vou deixar a mão levantada, que já te aconteceu de na hora do culto ocorrer um problema desse, e você falar, estou sem paz para ir no culto. Eu não vou, ir no culto desse jeito é melhor não ir. Eu já fiz isso. Você também? Tenho certeza que tem uma multidão aí nesse momento dizendo, eu também já fiz. Sabe o que eu aprendi? Que isso é um ardil do diabo. Veja, é a mesma coisa de que você está doente e saindo para o hospital você se sinta mal. Fala, vou ficar em casa, estou me sentindo mal, não vou ao hospital nada. Mas lá é o lugar apropriado para te curar desse mal que você foi acometido. Exatamente assim é a igreja. É estar na presença de Deus. Os momentos que você estiver mais atribulado, mais angustiado, mais nervoso, os piores, é aí que você tem que ir para a presença de Deus. Esse pensamento, que já me ocorreu, agora não mais, e já ocorreu aos irmãos, eu tenho certeza que não mais, também, nada mais é do que o diabo tomando a nossa mente e o nosso coração para nos fazer desacreditar do bem, para desmoralizar o bem de Deus em nós. Pode acreditar nisso que eu estou dizendo para vocês. Porque você não vai em 1, você não vai em 2, você não vai em 15, você não vai nunca mais. Então lembre-se que o mal maquina 24 horas por dia para desmoralizar Deus. Essa palavra não foi comigo, Deus não cumpriu a palavra, Deus não me ama, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Já se fez uma dessas perguntas, tenho certeza, ou uma dessas afirmações. É o inferno, é o mal, tentando desacreditar a palavra em nós. Se Deus não é bom, quem que é, irmãos? O diabo? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. God is good all the time. Não é assim que os irmãos falam lá no Malawi? All the time God is good. Deus é bom todo tempo Deus é bom. E aqui esse homem tentava desmoralizar o Senhor. Depois tentou se afirmar, mostrar que ele ia pegar o Senhor em alguma coisa. E o Senhor fez essa parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? É aquele que mora 2.000 quilômetros daqui e me ajudou? Ou aquele que mora dentro da minha casa e agiu com indiferença ao meu problema? Quem que é mais próximo? O que está grudado em mim, mas finge que eu não existo? Ou aquele que mora do outro lado do mundo, está orando pela minha vida, está me ajudando, está me auxiliando? Evidente que aquele que está ajudando, por distante fisicamente que ele esteja, espiritualmente, com as suas ações, ele se faz próximo, se faz presente. Essa noite Deus está trazendo essa palavra para todos nós, nesse sábado abençoado, para dizer para essa igreja maravilhosa, não se preocupe, porque eu ainda tenho, te diz o Senhor, as ferramentas para trabalhar. Não se preocupe, pois eu também, diz o Senhor, ainda tenho o coração do homem nas minhas mãos. E calamaçania. Não se preocupe, pois eu ainda movo céus e terra para beneficiar um dos meus pequenininhos. Não se preocupe, porque por mais angustiado e angustiada que tu estejas essa noite, o sumo sacerdote, Senhor e bispo da nossa alma, maior do que esse samaritano, bom de coração, Jesus, aquele a quem tu serves, vem a teu encontro, como o rei falou a Daniel, Deus a quem tu continuamente serves, certamente te livrará da boca dos leões. E assim Deus diz para nós, esse Deus se apresenta hoje na tua vida, através dessa palavra, e te diz, aquieta-te, eu vou curar as tuas feridas.
Vou deitar azeite nelas, lavá-las com vinho, vou te dar um repouso, vou te dar cuidado, vou te restabelecer e vou pagar a tua conta. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado o homem e a mulher, cuja força está no Senhor. Ele nunca será confundido nem envergonhado. Bendito seja Deus. E o Senhor pergunta a todos nós essa noite, através da sua palavra, quantos bons samaritanos têm assistindo esse culto? Qual foi a última vez que você fez o bem a alguém? Qual foi a última vez que você se lembrou da misericórdia? Não foi a palavra de ontem? A misericórdia se sobrepõe ao juízo, resiste ao juízo, a misericórdia é maior do que o juízo. Quando foi que você olhou para o lado e lembrou que tem alguém que precisa de alguma coisa que você tem para dar? Irmão, eu não tenho dinheiro. Tá bom, eu também não, se te vale de conforto. Irmão, eu estou endividado, jura mesmo? Também, todos nós estamos no meio de uma pandemia, de uma crise, empresas fechando. Quanto custa então fazer uma oração? R$10? R$1.000? R$1? Ou não custa nada fazer uma oração? Deus, toma a vida do irmão Rodrigo nas tuas mãos, abençoa ele, protege, liberta, em nome de Jesus, amém. Ah, não custa nada. Então, volto a te perguntar, você pode fazer alguma coisa pelo teu próximo ou não? Ah, pode. Você tinha esquecido, né? Não é uma ironia, viu, irmãos? Eu tenho certeza que você tinha esquecido. Sabe por quê? Porque eu também esqueço. A gente condiciona o bem ao que é tangível. Fazer o bem é dar alguma coisa. Nem sempre. Nem sempre. Ouvir uma pessoa é fazer o bem. Você não está dando nada, você está emprestando o seu ouvido. Fazer uma oração é fazer o bem. Às vezes, quando Deus permitiu de estar em algum velório, em algum funeral, a gente chega na família e vai falar o quê? Eu sinto muito. Por mais que eu sinta, eu vou sentir menos que eles. É pai, é filha, é mãe, é esposa, não é? Então eu me dou o direito de não falar nada. Eu chego perto da pessoa, dou um abraço e fico ali. O silêncio, um gesto vale mais do que 1000 palavras. Fazer o bem é muito mais abrangente, é muito maior do que o ter, do que o possuir, do que o doar, do que o adquirir. Fazer o bem, às vezes se faz com um olhar, a gente às vezes dá uma piscada. Mas Deus, às vezes a gente está longe, não dá para gritar no meio da rua. Deus, Deus abençoe. Já fizeram isso, tenho certeza que já fizeram. E quando a gente está no carro, que não dá para falar? Pá, pá. Verdade ou mentira? Na moto, bip, bip. Tenho certeza que vocês já fizeram. É normal. Se doar, transmitir bons sentimentos e boas ações, ajudar quem precisa, doar um pouco de si, comida que perece, que é o arroz e feijão, dar a comida que permanece, a palavra. Às vezes, você vai entrar numa casa com extrema necessidade, talvez aqui dentro do Residencial 1, que só mora rico, nos Tamborés 1, 2, 3, que só mora milionário aqui. Você olha carrões, casonas, um batalhão de empregados, tudo que se tem vontade de comer, se adquirir, eles têm condição, e o que o dinheiro não compra, às vezes não tem, que é a palavra. Já entrei dentro desses condomínios aqui, já aconteceu isso comigo e com a Dani, uma família muito rica. Levamos a palavra, porque tudo que o dinheiro pode comprar, eles têm. Mas a palavra não está à venda, e a paz de espírito não se adquire com dinheiro, nem com riquezas, nem com posse, nem com nada. Só pela misericórdia de Deus, que é quem reveste, derrama sobre a nossa vida a sua paz maravilhosa. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Então o Senhor quer chamar a nossa atenção para isso. Outra coisa, faz sopão, mutirão do agasalho,
limpa a igreja, constrói casa para o pobre, e às vezes dentro de casa é onde nós mais precisamos ser bons samaritanos. A caridade começa dentro de casa. Se eu não sou bom para Dani, se eu não sou bom para os meus filhos, para a minha família, eu não presto para ninguém. Não se engane. Se você não ama quem está, se você não tem respeito, carinho por quem dorme com você na cama, quem dirá um estranho? Imaginemos um homem que tem seus filhos. Vou falar de homem, porque quando a gente fala de mulher, parece mais pejorativo e não é nenhum tipo de preconceito. Vive o Senhor, é só um exemplo. Vamos imaginar um homem viúvo que tem 5 filhos, de meia idade, mais crescidinho, menorzinho. E conhece uma mulher, apaixona-se perdidamente por ela, um homem viúvo, tem o direito de reconstruir sua vida. Essa mulher fala, mas eu não quero essa quantidade de criança atrás de nós, não. Fala para sua sogra criar eles, a mãe da sua ex-mulher. Tá bom, para nós ficar juntos? Tá bom, vai lá, pega as crianças, leva para a sogra. É homem para se casar? Um homem desse vale alguma coisa? Assim como se fosse uma mulher? Presta, vale um ovo cozido? Se ele abrir mão dos filhos, quem dirá dela que é uma estranha que ele está conhecendo agora? É esse critério de bondade. Bom, o irmão Rodrigo é tão bom para quem? Depende. A irmã Dani aparece aqui com o olho roxo, machucada, descabelada, fartando o dente. E o irmão Rodrigo aqui, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, receba dom, glória a Deus. Olha que santo de Deus. E a irmãzinha toda acabada. Bom para quem? Essa relação que nós temos que ter com Deus, com a nossa família e com o nosso próximo. Faz sim bem ao próximo. Esses dias nós estávamos numa reunião do ministério e havia uma necessidade, parece-me, eu não tenho ciência dessa necessidade, não vi com os meus olhos, então não posso afirmar. Eu posso falar do que eu vejo através dos meus obreiros, dos nossos obreiros aqui da igreja. Falo meus com todo carinho, são da obra de Deus, que são os meus olhos aí fora, eles vêm e me passam as necessidades. Eu sei das necessidades que eles me passaram aqui de Itapevi. E havia uma necessidade, então, aparentemente, a 500, 600 quilômetros daqui. Vamos atender os irmãos lá. Eu disse, calma, nós não podemos deixar desprovido, isso na nossa reunião do ministério. Nós vamos deixar desprovido quem está aqui dentro da minha casa, no portão de casa, e vou atender 500 quilômetros. Vamos dividir, vamos atender todos, Deus vai preparar. Mas não adianta, o povo diz aí fora, não adianta descobrir um santo para cobrir o outro. Calma. Não é a festa do oba-oba, não. Isso dá um trabalho, porque depois a gente vê uns carinha feios, a gente fica numa alegria, sabe? Fico sem dormir de preocupação. Bem capaz. E é esse critério que tem que estar toda hora, esse sensorzinho aqui, ó, funcionando, para eu saber o que eu estou fazendo. Eu cheguei a atender 48 igrejas em 4 estados diferentes. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Agora, os anos foram passando, eu não sou velho, tenho 36 anos, mas já não tenho mais 28, quando eu fui ordenado ancião. Tem a Helena, que é pequenininha, tem a irmã Dani, que reclama a minha falta, os meus filhos, que cobram a minha falta. Irmãos, vou diminuir. Às vezes vou atender uma reunião do ministério em outro estado, num batismo, até dia 30 de agosto, se não me engano, vou atender batismo em Jorge Wetter, coisa rara. Eu não saio daqui do Alphaville mais nada. Tanto que aqui tem um monte de culto. Presencialmente, aqui no Alphaville tem culto. Domingo de manhã, domingo às 6:30 da tarde, terça-feira às 2 da tarde, quarta-feira às 8 da noite, sexta-feira às 8 da noite, normalmente a gente faz culto de campanha, e sábado de manhã o culto das mulheres. E até um pouco tempo atrás tinha sábado à noite o culto dos jovens. 7 cultos por semana. Eu tenho trabalho aqui, eu tenho uma igreja para cuidar. Deus levantará novos obreiros. Tenho certeza, com o mesmo desejo que tenho eu. Adianta eu sair aqui, atender culto fora e deixar a minha igreja aqui? A Irmandade do Alphaville, não que não tenha quem o faça, tem o irmão Ene, tem o irmão Samuel, tem o irmão Gilmarco, tem o irmão Kleber, tem o irmão Marquinho, que é o obreiro mais antigo, que pode atender o culto a hora que quiser, não tem problema nenhum. Tem o irmão Fabrício, nosso diácono, sem problema. Mas, tem cabimento? Se Deus me colocou aqui, eu não saio daqui, a Irmandade sabe, eu não saio do Alphaville.
Quando marco alguma coisa, uma reunião do ministério que é para eu atender, um batismo, marco fora dos dias do meu culto. Irmão, se puder ser esse dia, bem. Se não puder, Deus que abençoe, eu tenho que cuidar dos filhinhos que Deus me deu para cuidar. O mais próximo é aquele que está ao meu alcance, aquele que eu posso fazer o bem. E se Deus me colocou aqui para isso, eu vou lá pregar a palavra lá em Santo Antônio da Platina. Não tem um servo que Deus possa usar lá? Sendo que eu estou aqui, posso pregar a palavra aqui? Esse fazer o bem, ele anda muito colado com a vaidade, como esse homem aqui. Lembra aquele mancebo rico? Senhor, bom mestre, que deverei fazer eu para lhe dar a vida eterna? Por que me chamas bom? O Senhor já não chega para lá nele. Bom é Deus. Mas se queres ganhar a vida eterna, vende o que tens, reparte aos pobres e segue-me. Primeiro ele falou, honra teu pai e a tua mãe, ama o próximo, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Isso aí eu já faço. Eu sou bom. Então peraí. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí quebrou as pernas dele, né? Porque ele não era tão bom assim quanto parecia ser. Em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar a vida eterna. Camelo é aquela corda grossa que eles usam para amarrar o navio no cais. É mais fácil uma daquela passar na agulha, uma agulha de costura, do que o rico herdar o céu. Porque o coração dele está naquilo que o dinheiro pode comprar. E fazer o bem não está naquilo que é tangível, não necessariamente. É também. Mas fazer o bem é muito mais do que isso. Amar ao próximo vai muito mais além do eu te amo. Às vezes não se fala eu te amo, mas se age de maneira de uma pessoa que ama verdadeiramente. Renuncia. Às vezes tem tudo para responder, fala, tá bom. Por amor, por respeito, eu acabo com a briga, passo por errado, mas não perco a paz. Ixi, que negocião, estou no lucro. Mente rápida, para fazer uma conta rápida. Fala, não, seu irmão está certo, perdão. Eu amo o irmão. O que Pedro falou para o Senhor? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Tu sabe que eu te amo. Nada que eu diga vai te enganar, por mais que eu queira. Tu sabes tudo. E é isso que Deus vem dizer, aleluia, a nós essa noite. Deus sabe de tudo, irmão. E o mais interessante é que na grande maioria das vezes que fazemos esse bem, que nos portamos então como esse bom samaritano, nós não somos reconhecidos. Verdade ou mentira? Nós não somos reconhecidos. A pessoa esquece fácil do bem que a gente faz, esquece fácil, é uma maravilha de ver. Mas não tem problema, Deus vê tudo. Lembra aquele hino? Tudo entende o Salvador, o teu sentir, tua aflição. Deus sabe tudo. Ele do céu ouvirá teu clamor, Ele conhece o teu coração. Deus sabe de tudo. Bendito seja o Senhor. Tudo o Senhor conhece. Tudo Deus sonda. Deus sabe, irmãos, aquilo que está no nosso coração. Deus sabe das nossas intenções. O que ficou escrito nos provérbios? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Deus sabe o que acontece nos bastidores. Deus sabe o que acontece além da nossa compreensão. Não nos inquietemos. Não deixemos que as coisas dessa vida venham tirar a nossa paz e corrompa a boa pessoa que nós somos em Deus. Você é uma boa pessoa, você é uma bênção. Deus te ama e quer te abençoar ainda mais. Faça a tua parte. Seja participante das bênçãos de Deus na tua vida. Não seja só um espectador da vida. Atue na vida. Faça parte, tome parte, se comprometa com a vida. Mas depois eu vou passar por bobo. E daí? O que acha que pensaram quando Barrabás bateu na face do Senhor e ele virou outra face? Não passa raiva não, bate na outra. Mas que frouxo, se fosse nós falaríamos, né? Mas que boca aberta, hein? O cara está batendo na sua cara, se é comigo. E o que a palavra fala? Se te baterem numa face, oferece a outra, não passa raiva não, bate na outra. Então fazer o bem
Tem o ditado aí fora, fazer o bem e não olhar a quem, é bem isso mesmo, vai muito mais além. Vamos hoje pegar essa palavra e começar então a fazer esse bem dentro da nossa própria casa. Vamos começar em casa? Você tem desejo de atender o pobre? Você tem desejo de viajar em obra missionária? Tem desejo de ir para a África? Um dia o irmão N me chamou a atenção e eu recebi com humildade. Ele me mandou no WhatsApp e falou assim: paz de Deus, chefão, que é o irmão N é o outro ancião aqui. Paz de Deus, chefão, nós temos África aqui no Brasil também, que eu tinha chegado recentemente da África. Ele me mandou uns vídeos do norte de Minas, da Bahia, do interior do Pará, lá da Amazônia, as necessidades que as pessoas passam, as lutas que passam. Eu falei: nossa, chefe, é verdade, nós temos a África aqui também. Não que eles lá não precisem, pelo amor de Deus, é que lá está em mais evidência, mas nos rincões do Brasil talvez não dê tanta fama como viajar em missão para a África. E eu fui enxergar isso depois, até temos que voltar lá, tem uma igreja lá, várias igrejas, mas aquilo que eu falei, eu saio da porta da minha casa, pulo por cima da necessidade e vou atender lá no Cafundó, lá no fundão do mundo. Ok, está fazendo bem, mas é o bem pelo bem mesmo, só o bem por fazer o bem, ou tem um duplo sentido? Existe alguma outra intenção? Ser reconhecido. Olha, o servo de Deus viaja em missão da obra. Olha, o irmão Rodrigo está lá no Mato Grosso do Sul atendendo a obra. E o Alphaville não teve culto, não teve quem atendesse. Tenha santa paciência. Tem cabimento? Esse bem é pelo bem ou bem pela autoafirmação, pela fama, para a gente aparecer um pouquinho, sabe como é que é? Todo mundo gosta de uma faminha, vamos combinar. Era o desejo desse homem. E o Senhor perguntou então, passou o sacerdote, não fez nada, passou o levita, não fez nada, mas passou o samaritano, menos provável, que inclusive não se dava com eles. Os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Ele não estava nem aí para as diferenças de etnia, para a crença religiosa, para a diferença de país, de governo, do que quer que seja. Ele viu uma necessidade que ele trupicou nela e falou: é essa aqui mesmo, aqui está na minha frente, aqui está mais acessível, é essa aqui que eu devo atender. O sacerdote, sacerdote, passou de largo, o levita... eu vou fazer o bem, vou tocar meu instrumento lá na praça da cidade, porque Deus me mandou de madrugada, agradeço a Deus que o Espírito Santo vai tocar seu instrumento lá no asilo para os velhinhos. Alguns deles têm Alzheimer, talvez nem dali 5 minutos, eu uma vez fui fazer uma visita num asilo, um irmãozinho falou: oi, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ele falou: qual é seu nome? Eu falei: meu nome é Rodrigo. Ele falou: que bom. Oi, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ele falou: qual é o seu nome? Meu nome é Rodrigo. Eu falei: que bom. Oi, tudo bem? Umas 20 vezes, irmão. E as 20 vezes eu falei: meu nome é Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Ficamos nessa conversa. Foi visitar outra casa de um irmão em Campo Grande, uma casinha muito humilde. Estávamos eu, irmão Samuel Trevisão, irmão João Marcos e mais um irmão que eu não me lembro quem é. Acho que irmão Edmilson. Irmão Samuel Abrão, ancião de São Bernardo do Campo. Nós fomos na reunião do ministério lá em Campo Grande e fomos visitar essa família. E o esposo da irmã teve derrame. Uma casa muito simples, uma mulher de Deus, cheia de obra para contar. Então ele parou num tempo da vida dele. Então a gente estava ali conversando, ele batia na minha perna e falou: ele falou: oi. Eu falei para ele: oi. Vai pegar banana para mim? Tá bom, já vou já. Aí conversava um pouco, ele falou: oi. Vai pegar banana para mim? Umas 2 horas ele ficou pedindo banana. A irmã falou: deixa, irmão, que ele é assim mesmo. Eu o tempo inteiro pedindo banana, da hora que acorda, da hora que dorme. Mas não tem fama, né? Vocês nem sabiam disso, né? Faz o bem de coração sincero. A palavra diz que aquele que receber seu galardão aqui, perderá na outra vida. Vamos deixar para receber honra lá na glória de Deus? O que você acha? Vamos deixar para ser reconhecido, aplaudido? Você quer se receber uma honra? Ouça essas palavras aqui, que você poderá ouvir da boca do próprio Deus. Bem está, servo bom e prudente. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Aliança, lamúria, canta lamaia. Quer uma honra?
Busque por essa honra, ouvir do Senhor o reconhecimento da sua fidelidade, do seu amor, da sua submissão, da sua entrega, e Ele te dizendo, entra para o gozo do teu Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão vou teria dito, vou preparar-vos lugar, porque eu quero que onde eu esteja, disse o Senhor, estejais vós também. Santo é o poder de Deus. Então vamos meditar na palavra do Senhor, atravessar os nossos dias com olhares mais atentos ao que está à nossa volta, começando bem por dentro da nossa casa. Às vezes a esposa está lá barrigão na boca para ganhar nenê. A minha esposa, eu cortava as unhas dela. A Helena, irmão, deixou a irmã Dani enorme. Até um estágio avançado da gravidez, a gente desconfiava que era gêmeos. Os irmãos aqui do Alphaville mesmo falaram várias vezes, irmão, é gêmeos, não é possível. E a Helena? A Helena nasceu com 3 quilos e pouco, 3.700 e pouco. A Bia nasceu um piquitinho, 2.810, o Caio 2.640, a Helena nasceu um bebezão. Pedrinho nasceu com 1 quilo e pouquinho, nasceu pequenininho, 1,10 kg. Então, a esposa está lá para ganhar bebê, grandona, inchada, deitada não está bom, de pé não está bom, sentada não está bom, ruim. Aí o bonitão arruma, ela não pode congregar mais, porque é ruim ficar sentado no banco da igreja, a criança se mexe, já está encaixada, é ruim. Se ajeita, vou buscar a palavra para a serva. Paz de Deus, amor, daqui a pouco eu volto. Aí vem para a igreja, busca a tal palavra, passa a madrugada orando na casa dos outros, e a irmã está lá. Um dia foram visitar eu na minha casa, uns irmãozinhos lá em Monte Verde, quando eu morava em Minas. Ô irmão, estou em missão da obra de Deus, estou há 20 dias fora da minha casa, 3 homens, 3 irmãos. Falei, ô irmão, que maravilha, eles congregaram à noite lá, pregaram, fizeram um tropé. Que maravilha. Ele falou, estou muito contente, irmão, que o diácono da minha cidade me ligou hoje, agora um pouco antes do culto, avisando que a minha esposa ganhou nenê, já faz 4 dias. Falei, bom, se já faz 4 dias que ela ganhou nenê, faz no mínimo 4 dias que ele não fala com a esposa. E eu ousei perguntar, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para o irmão. O nenê é seu ou é do diácono? Não, irmão, eu estou em missão da obra, o nenê é meu. Falei, a missão está lá na tua casa, essa hora deve estar chorando lá de cólica lá. Ela fazendo bico no peito para dar de mamar para o nenê, arrumar um mingau de fubá para as crianças, que pelo jeito você deve ter umas 15, que para fazer fio é uma maravilha. Vai para a tua casa, minha esposa lembra disso, a Dani lembra disso, né, meu bem? Vai para a tua casa, irmão. A tua missão é na tua casa, não é aqui cheirando nada aqui não, vai para a tua casa. Vai buscar a palavra para a serva? Meu bem, senta aí, meu bem, põe o véu, vou pregar a palavra para você, tá bom? Aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, aleluia, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí, você não, já que ela está doentinha, ela está debilitadinha, sabe o que você faz? Você senta perto dela assim, ó. Vou ensinar você a ser um homem que preste. Meu bem, essa árvore aqui que Deus está falando é você, meu bem. Olha, está dando fruto na estação certa, suas folhas não caem, seus cabelos, meu amor, você está maravilhosa. Deus colocou você na minha vida e o Senhor vai abençoar. Daqui a pouco essa criança, se for uma menina, vai ser uma organista, uma musicista. Se for um menino, meu bem, vai pregar a palavra para nós quando nós estiver veinho. E ela lá, glória a Deus, aleluia, porque ela crê no que você fala. Quantas vezes não tinha ninguém na igrejinha lá em Minas quando começou a obra e acabava o culto, a Dani, a minha esposa, vinha, me abraçava aqui no púlpito, fazia oração comigo, eu e ela dentro da igreja, e acabava o culto, eu falava, meu bem, estava bonito o culto? Eu falava, amor, tá. Ela dizia, estava lindo o culto, que palavra maravilhosa. A gente sabe que não estava, eu sei que não estava, mas ela fala para agradar, e eu acreditava, mesmo sabendo que não era verdade. Estamos aqui dando glória a Deus. Seja um bom samaritano, e amontou a brasa na cabeça do teu inimigo, e não na tua cabeça. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Boa palavra, irmãos. Vamos juntos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, voltamos ajoelhados aos teus pés para te agradecer pelo santo culto, por tudo aquilo que tu nos tem preparado. Em tudo tem guiado os nossos passos e nos feito compreender a tua vontade. Te louvamos pela tua palavra,
que enviado do céu falou aos nossos corações. E nós estamos com o coração cheio de alegria, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, guarda a tua palavra no nosso coração, que sejamos também bons samaritanos e cremos que tu colocarás muitos bons samaritanos nos nossos caminhos. Dá-nos mais um hino e nos despede na paz de Deus. Em nome do Senhor Jesus, bendito para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, meus amados. Por favor. Vamos nos despedir com o cântico 53. Santo é o Senhor. 5:3. A ti, Senhor, agradeço o teu amor, pois do teu trono ouviste o meu clamor. Nas minhas provas justo e compassivo, ó Criador, grande em misericórdia é o teu amor, teu santo guardado os meus passos, meu grande Rei, enxugado os meus olhos quando chorei, em paz me fazes eu contarei tuas obras, ó grande Deus, quando fiéis testemunhos aos feitos teus, por toda a vida Glória a Deus. Estava procurando aqui, que eu estava em dúvida, os irmãos terem ideia como fazer o bem é para quem está mais próximo, para quem está ao nosso alcance naquele momento. Exemplo supremo nos deu o Senhor, com aquela passagem da mulher cananeia ou Ciro Fenícia.
Ela vinha gritando: Senhor, socorre-me que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E os discípulos disseram: Senhor, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. O que foi? Ele disse a eles: eu fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fica quieto. O que foi, filha? Senhor, me ajuda, minha filha está miseravelmente endemoniada. Bem verdade que ele fez um teste com ela. Olha, não convém tirar o pão dos filhos de quem está aqui e dar aos cachorrinhos em quem não conheço. Estou cuidando de quem está aqui. Ainda chamou de cachorrinho ela. Ela, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí comoveu o coração dele. Ó mulher, grande é a tua fé. Por esta palavra, vá em paz. O demônio já saiu da tua filha. Ele não poderia sair dali, ir lá para expulsar o demônio? Dali mesmo ele já mandou o diabo embora e continuou cuidando de quem estava próximo. Pense nisso. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a caridade e o amor de Jesus e o conselho da palavra estejam em nossos corações. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Boa noite, bom descanso. Não esqueçam do clamor da madrugada todos os dias, às 15 para as 3 da manhã. E essa madrugada não vai ser diferente. Estamos esperando vocês. Deus que abençoe.